E na manhã de hoje, nós temos a grata alegria de termos Rosângela Carvalho, que fará a palestra sobre o tema Ide e Conquistai a Terra. Obrigada. Bom dia a todos. De imediato, eu gostaria de agradecer pelo acolhimento da espiritualidade superior, o patrono dessa casa, seu Leoneli, a Dona Ivone do Amaral Pereira. Na verdade, entrando aqui, é como se eu já entrasse diante de um jardim muito florido, em que conseguimos usufruir de fluidos que nos sacia o espírito imortal. Agradecer a Oscar, a Elizabeth, a todos vocês que nos oportunizam estar aqui falando sobre o Evangelho de Jesus. Então é com grata satisfação que inicio a minha fala da manhã de hoje. E falando em espírito imortal, a nossa conversa irá girar em torno da importância da nossa transformação íntima, do aproveitamento do momento de hoje para um porvir feliz. É nesse instante, em 35 minutos, que quero dedicar a minha fala para essa oportunidade de enraizar ainda mais o objetivo de transformar pelas palavras singelas o nosso íntimo, cortar algumas arestas que são necessárias para o prosseguir com Jesus. Quando a gente fala de espírito imortal, logicamente, imaginamos como espíritas a importância da reencarnação, a importância da elevação dos espíritos. E recordamos da escala espírita também, porque aonde nós nos situamos é aí que precisamos arar o nosso terreno, porque o arado, na verdade, já está pronto. Basta que nós busquemos olhar adiante e, a partir desse olhar frente à meta que precisamos alcançar, pegar a charrua e seguir. E por isso, o ide e conquistai a terra. Porque a terra nada mais é do que aquele terreno que precisa, sim, de trabalhadores da última hora, todos nós. E aí me recordo do capítulo Trabalhadores da Última Hora do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, quando se fala da missão dos espíritas. Porque todos nós, espíritas, somos conclamados por essa pleiade de espíritos superiores a, com coragem, seguir. E é por isso o ide e conquistai a terra. Porque no ide e pregai, desse item 4, os espíritos nos chamam a pregar, sim. Mas antes da palavra falada, é necessário a prática
do bem, o exercício efetivo no dia a dia da nossa conduta para conosco e para com todos. Então, pensando nesse preâmbulo, levemos o pensamento àquela era. Ali, Jesus já havia ascendido e os discípulos, muito saudosos, recordavam os momentos cruciais que passaram com Jesus. Aqueles momentos em que presenciaram fisicamente os sinais. Foram ali nas bodas de Caná, na transformação do vinho, na ressurreição de Lázaro, na ressurreição do menino, da criança, o único filho da viúva, ou simplesmente ali, na sua fala, quando com Maria de Magdala, faz com que aqueles espíritos que a atormentavam saíssem. E ela recebe não só a liberdade de prosseguir, mas também o direcionamento por onde seguir com Jesus. Jesus adiante e ela seguindo aqueles passos que o Mestre deixava. Então, nesse percurso de memórias que sim estão em todos nós, uma memória coletiva que construímos enquanto humanidade, para que percebamos que no cenáculo aqueles discípulos choravam de saudade. Na sua intimidade, buscavam o Mestre de alguma forma, pela comunhão, pela oração tão necessária. E de repente escutam um som muito forte, um estrondo. Eles abrem a janela para o mundo externo, porque intimamente já estavam preparados. Mas mesmo assim, com essa comunhão íntima, se sentiam duvidosos pela capacidade do enfrentamento das dificuldades. Eram humanos como nós outros. E é naquele instante da dúvida se conseguiriam ali em Jerusalém, cidade poliglota, conseguir se entender e entender cada um daquela cidade, daquela nação. Sim, nação. Porque era uma coletividade que aguardava em silêncio, ansiosamente, por aquelas sementes que foram lançadas pelo grande semeador, Jesus. Então, eles perguntavam, mas a língua hebreia, os livros santos, como conseguiremos ultrapassar essa dificuldade? E o véu se desfez, porque ali as línguas de fogo ficaram sobre as suas cabeças. E é naquele instante que eles abrem a porta, saem para a rua e clamam e proclamam o Evangelho de Jesus. Em meio à ironia, às risadas, os impropérios, as gargalhadas,
Mas ali eles se encontravam em um outro plano, porque assim se faz conosco, quando em sintonia com o Mestre Jesus. A nossa comunhão com Ele nos permite isolar o ouvido externo para amplificar o ouvido interno e ouvir apenas aquilo que nos eleva até Ele. E assim o fizeram. Foram para as ruas e, pelo meio da mediunidade e da xenoglosia, cantaram esses hinos, o Evangelho de Jesus. Pedro se apercebe da necessidade da repreensão disciplinar daquele povo e chama-os a atenção, porque muitos diziam, estão embriagados. Mas ali, naquele momento, Pedro já não era mais o pescador de peixes. Fazia do seu coração a própria rede, porque como o mestre houvera prometido, ele seria o pescador de homens e lançava suas redes naquele momento pelo sentimento em alta comunhão com os embaixadores do Cristo para pescar aqueles homens que se permitiam ouvir o que deveria ouvir. Então, ali, ele ereto e firme, disse à comunidade: eles não estão embriagados, ainda é terceira hora. Varões israelitas, ouçam a voz do Senhor, que desde Joel proclamou que de sua carne do Pai, Deus, se derramará por todos nós. Por todos nós. Todos serão emanados por essa carne e profetizarão os velhos, os jovens, todos aqueles, inclusive. E aí, voltando ao pensamento desse instante e em preces, pelas palavras proféticas de Joel, peço licença, sim, porque é-me intuído a leitura, para que não fuja da minha boca nenhuma palavra, porque o Evangelho do Cristo é genuíno. A palavra do Cristo é genuína. E eu, de forma alguma, posso falar sem tal qual estar lá. E diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. E o céu se converterá em trevas e a lua em sangue,
E antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, saiba, pois, com certeza, que toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Arrependei-vos, meditai, porque essa é a oportunidade da missão de todos nós enquanto espíritas. Que a nossa palavra genuína, pelo Evangelho de Jesus, possa ser transmitida imaculada, para que os ouvidos preparados possam ouvir e também, como semeador, sair a semear. Não é à toa que nesse texto do Evangelho, ele vem conclamando o tempo todo: ide e pregai, ide e pregai. Mas para ir e pregar o Evangelho do Cristo, é necessário algo em si. Não é simplesmente abrir a boca e pregar. Mas entra algumas características, algo a mais é necessário. Porque a árvore frondosa de raízes profundas já tocou o charco, mas robusta, vez ou outra, é preciso podá-la, as arestas. Então, a fala do Evangelho de Jesus, assim como a mensagem pronunciada no início, não pode vir de vaidades. Porque não é a nós que pregamos. A quem pregamos? E por quem pregamos? E para que pregamos? Senão por Ele, que nos transforma dia após dia. E aí, pegando as anotações, na questão do Livro dos Espíritos, a 802, diz assim: visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até os incrédulos? Olha só que pergunta linda de Kardec. E os espíritos respondem: desejarias milagres? Mas Deus os semeia em abundância diante dos vossos passos. Embora haja homens que os neguem, e aí ele continua, em sua bondade ele lhes quer deixar o mérito de se convencerem pela razão. Então, não é uma fé qualquer. Eu creio hoje, amanhã não creio. Não, mas uma fé raciocinada. Uma fé em que percebe que a mediunidade, aqui se deu no Pentecostes, com Pedro, aquele fenômeno de xenoglasia, veio pelo Espiritismo todo o esclarecimento, que foi justamente a lei da física, da biologia, nos explicar. Então,
em Kardec, na Gênese, se coloca: o Espiritismo não faz milagres, é justamente nesse sentido, de que tudo pode ser explicado. E é muito bonito quando a gente lê esse conto de Amélia Rodrigues, o Ide e Conquistai a Terra, porque no finalzinho do texto ela vai colocar que ali, naquele momento do Pentecostes, começa a era da imortalidade. A era da imortalidade. E quando a gente lê a missão dos espíritas, o texto que é de Erastos, ele vai dizer: o ide e pregai. E pregai a reencarnação e a elevação dos espíritos. Então, qual o nosso propósito nessa existência, senão a elevação moral do nosso espírito para galgar essa meta do hoje para o amanhã? Porque o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo. Foi ali no Pentecoste que Pedro, declamou essa nova era, a era da imortalidade. E é interessante, porque muitos buscam o Espiritismo pelo fenômeno apenas. Fenômeno pelo fenômeno. Mas o fenômeno, ele nos serve justamente para quê? Para que a gente estude e para que a gente tenha a certeza dessa imortalidade. Quantos de nós não temos saudades? Saudades de Jesus. Saudades dos entes amados que se foram. Quantas cartas de mães queridas Chico não consolou. Quantas cartas. Quantas informações belíssimas não foram trazidas por Dona Ivone do Amaral Pereira, pela sua mediunidade. Quantas informações. Então, o fenômeno pelo fenômeno é aquele que busca apenas um milagre. E o Espiritismo, na Gênese, vem dizer: nós não fazemos, e na verdade ele diz, nós não anunciamos milagres, algo desse tipo. Por quê? Porque tudo é explicado pela lei. A lei da física, a lei da biologia. E aí, no Consolador, por Emmanuel, tem a seguinte pergunta: qual é a verdadeira definição de mediunidade? E a resposta é: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso. Então, ele retorna ao Pentecostes. Então, é o Consolador prometido. E qual é essa missão mediúnica? E Emmanuel vai dizer: se tem os seus percalços
e suas lutas dolorosas é uma das mais belas formas de progresso e redenção concedida por Deus aos seus filhos misérrimos. Então, o médium nada mais é que esse instrumento tão necessitado, ao ponto da espiritualidade superior afirmar: filhos misérrimos. Eles são os que mais precisam. Lembremos-nos que a mediunidade está em todos nós. Todos nós carregamos. Uns mais ostensivos que os outros. E aí ele vai e diz que a mediunidade é esse atributo, é um patrimônio dessa alma imortal. Mas o que é que representa essas comunicações? Agem no plano físico unicamente para demonstrar a sobrevivência além da morte e levanta o ânimo dos fracos, dilatam a fé, a esperança no futuro. Então, como não saber que o milagre antes sobrenatural nada mais é do que todas as lutas e desafios que enfrentamos enquanto humanidade. Isso é um milagre. É você olhar para aqueles que estão à margem e ter a certeza, numa fé raciocinada, que ali se encontra espiritualidades angélicas, embaixadores de Jesus, que trazem o quinhão necessário a cada um de nós para o suprimento da nossa alma imortal. E é assim que Amélia Rodrigues vai concluindo esse conto, Ide e conquistai a terra. Ela diz nas seguintes palavras: os espíritos da luz conduzir-los-ião pelos caminhos do mundo doravante, levantando os alquebrados, consolando os aflitos, libertando os obsidiados e pregando, esparzindo a luz, todos eles, na verdade, como o próprio Mestre fizera. Dali marchariam, como fizeram para a terra toda, entoando e vivendo a excelsa canção das boas novas, que agora vibra em todos os rincões do mundo, reconduzindo o homem do coração ao Altíssimo, através de Jesus, o Rei inconquistado. Então, meus queridos irmãos, que aqui pacientemente estão me ouvindo, encarnados e desencarnados, a voz da espiritualidade nos clama. São eles que silenciosamente nos intuem a trazer essas palavras para esse recanto do mundo. Ontem eu proferi, sim, uma palestra com o mesmo tema, na SEJA. Mas quem assistir a palestra de ontem e assistir a de hoje, perceberá que a necessidade de cada um difere. Então, por mais que estudamos para
soltar essas sementes, não será igual em cada canto. Porque a necessidade de fé, somos singulares. Somos singulares. Então, que essa espiritualidade que nos acompanha, que nos promove, essas gotas homeopáticas que caem sobre nós em forma de pétalas sublimes, que possamos acolher essas pétalas com o recipiente que esteja em nossas mãos. Que recebamos e saiamos daqui com a esperança de que a nossa existência, a nossa vida, ela é imortal. Que os nossos entes queridos, os que antecederam para o mundo invisível, eles vivem. E vivamos sim, ainda essa era da imortalidade. Porque a era da imortalidade se comunga com a era do Espírito. Quando percebamos esse Espírito imortal, certamente a nossa voz, aqui e acolá, será exemplo pela própria prática vivencial da nossa existência. Que saiamos daqui leves, convictos,